Neste vídeo, apresentaremos a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Desde a chegada, é possível perceber o cenário único da antiga Vila Rica, com suas ladeiras íngremes, calçamento em pedras, casarões coloniais e imponentes igrejas barrocas. Esses elementos demonstram, já à primeira vista, a importância histórica e cultural do local no cenário colonial brasileiro. A região onde hoje se encontra Ouro Preto começou a ser ocupada no final do século XVII, com a chegada das bandeiras paulistas em busca de ouro. Com a descoberta de grandes jazidas, a região tornou-se um polo de migração e exploração mineral. Em 1711, o povoado foi elevado à categoria de vila, recebendo o nome de Vila Rica de Albuquerque, consolidando-se como um dos centros mais ricos da colônia portuguesa. Essa riqueza, porém, foi construída às custas do trabalho escravizado de milhares de africanos trazidos à força, o que gerou uma sociedade profundamente marcada por desigualdades sociais. O acúmulo das riquezas mineiras atraiu o controle rigoroso da coroa portuguesa, o que impunha pesados tributos sobre a produção de ouro, o que mais tarde desencadearia movimentos como a Inconfidência Mineira. Nossa primeira visita foi à mina do Palácio Velho, localizada próxima ao centro histórico. Essa mina é uma das mais antigas da cidade e permite aos visitantes compreender como se dava a exploração aurífera nos séculos 17 e 18. Ao percorrer os estreitos túneis escavados manualmente, é possível imaginar as condições árduas enfrentadas pelos trabalhadores, em sua maioria escravizados, que passavam horas em ambiente úmido, escuro e com baixa ventilação. Durante a visita, foi possível observar instrumentos rudimentares utilizados na extração e entender a lógica da mineração colonial, baseada na exploração intensa da mão de obra. Moedas de troca como pó de ouro e barras padronizadas, os quintados, como um quinto destinado à coroa, eram usadas como unidade de valor, revelando um sistema econômico atrelado à riqueza mineral e ao controle meticuloso exercido por Portugal. Em seguida, visitamos a Praça Tiradentes, o coração simbólico de Ouro Preto. O local abriga um monumento em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Confidência Mineira. Ao redor da praça encontram-se edifícios de relevância histórica, como o antigo Palácio dos Governadores, hoje Museu da Inconfidência, que reforçam a importância política e econômica de Ouro Preto no período colonial. A praça é também um espaço de memória e resistência, onde se observa o contraste entre o poder imperial e o ideal libertário. A visita externa à Igreja de São Francisco de Assis revelou uma das maiores expressões do barroco brasileiro. Projetada por Aleijadinho e com pinturas do mestre Ataíde, a igreja se destaca pela harmonia entre arquitetura e escultura. Os detalhes em pedra de sabão, como os relevos da portada e os elementos ornamentais do adro, expressam sofisticação e talento artístico. No interior, os afrescos no teto impressionam pelo uso de perspectiva e cores vibrantes, representando cenas bíblicas com grande intensidade emocional. A planta da igreja segue o estilo de nave única e capelas laterais, típicas das igrejas setecentristas da região. Visitamos também a casa de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga foi um poeta intelectual português proveniente de uma família próspera. Seu pai, brasileiro nordestino, trouxe-o para o Brasil ainda na infância. Ao longo de sua vida, Gonzaga estabeleceu-se em diversos lugares, incluindo a cidade de Ouro Preto, onde conheceu Maria Doroteia, a musa inspiradora de muitos de seus poemas. Enquanto vivia em Ouro Preto, Tomás envolveu-se ativamente com a Inconfidência Mineira, tendo uma participação de destaque. Seu envolvimento com os Inconfidentes ocorreu por meio de sua atuação como membro ativo das discussões políticas que contestavam os elevados tributos impostos pela coroa portuguesa, especialmente a cobrança compulsória de impostos atrasados sobre a extração do ouro. Após denúncias, foi preso, vigiado pela polícia e posteriormente transferido para o Rio de Janeiro, onde permaneceu encarcerado por 3 anos. Ao término desse período, foi exilado em Moçambique. Enquanto vivia em Ouro Preto, escreveu a obra Maria de Dirceu, dividida em 3 partes:
A primeira parte foi escrita durante seu tempo na cidade mineira, a segunda no exílio em Moçambique, e a terceira parte é de autoria incerta. Há rumores de que outro autor tenha tentado dar continuidade à obra. Entre a primeira e a segunda parte da obra de Marília de Dirceu, há um intervalo de aproximadamente 7 anos. Na obra, Marília representa Maria Doroteia, a mulher que o inspirava, enquanto Dirceu é o pseudônimo assumido pelo próprio Tomás. O poeta insere-se no gênero bucólico, demonstrando elementos campestres. Apesar de ser pertencente à elite informada em direito, Gonzaga adota a figura simbólica de um vaqueiro, apropriando-se do bucolismo característico do arcadismo para criar uma atmosfera de campo. E por meio dos versos, declara-se a Marília, expressa saudade e lamenta a incapacidade de estar do lado dela devido ao exílio. Embora tenha desejado casar-se com Maria Doroteia, isso não se concretizou. Após seu retorno do exílio, Gonzaga casou-se com outra mulher e constituiu família. Na Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar, encontramos um dos mais ricos interiores de igreja no Brasil colonial. Estima-se que cerca de 400 quilos de ouro e prata foram utilizados na decoração. Seu estilo é caracterizado pelo barroco joanino, com ornamentação exuberante e talha dourada em quase todas as superfícies internas. O altar-mor é majestoso, e o contraste entre a riqueza decorativa e a simplicidade da fachada chama a atenção. A igreja também possui uma cripta com um museu de arte sacra, onde são expostos objetos litúrgicos e peças históricas que ajudam a entender a religiosidade e a economia daquela época. Durante a visita à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, também tivemos a oportunidade de conhecer o Museu de Arte Sacra, situado na cripta da igreja. O espaço expositivo guarda um importante acervo religioso que permite compreender mais profundamente a espiritualidade e a cultura do período colonial. O museu abriga objetos litúrgicos, esculturas, vestimentas, cálices, relicários e peças sacras confeccionadas em ouro, prata e madeira entalhada, muitas delas com detalhado trabalho em estilo barroco. Esses itens eram utilizados nas celebrações religiosas e revelam a riqueza artística e o luxo empregado nas práticas da Igreja Católica à época. Além do valor artístico, as peças evidenciam o quanto a religião ocupava um papel central na vida social da população colonial, sendo também um instrumento de poder e controle social. A visita ao museu complementa a experiência da Basílica, reforçando a grandiosidade do patrimônio religioso e artístico construído com os recursos provenientes da mineração. Os espaços arquitetônicos e patrimoniais visitados demonstraram como a mineração moldou a economia, a arte e a organização social da cidade, ao mesmo tempo em que evidenciaram a riqueza e a opulência dos tempos coloniais. Essas estruturas também revelam as profundas desigualdades sociais e o sofrimento de uma população submetida à escravidão. Ouro Preto, hoje reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, continua sendo um testemunho vivo da grandiosidade, das contradições e da complexidade do nosso passado colonial. Estamos à paróquia Nossa Senhora da Conceição, que foi erguida antes mesmo de Ouro Preto existir, tornando-se um dos templos religiosos de maior expressão na cidade. Ao todo, houve 8 irmandades no decorrer de sua história, e em razão disso, há 8 altares na igreja, sendo que em frente ao primeiro, jaz os restos mortais de Aleijadinho e seu filho. Situada em meio a um casário colonial rico e histórico, a igreja destaca-se pela fachada vibrante em tons de amarelo e branco, e após uma restauração cuidadosa, o santuário recuperou sua beleza original, revelando sua singularidade e imponência. A religiosidade da população na época colonial de Ouro Preto deixou marcas na constituição da cidade, moldando sua organização física, social e cultural. A fé católica era predominante e influenciava diretamente a construção urbana, com igrejas ricamente decoradas e detalhadas, erguidas em pontos estratégicos que se tornaram centros comunitários de convivência. Essas construções religiosas, muitas vezes patrocinadas por diferentes grupos sociais e étnicos, revelam a divisão social da época, com igrejas vinculadas à irmandade de brancos, negros e mestiços, por exemplo,
A Igreja de São Francisco de Assis esteve associada à elite branca e letrada. A Igreja Santa Efigênia era frequentada por negros, muitos deles alforriados. A Igreja do Rosário também era mantida por irmandade de negros. Além disso, a arte sacra e a arquitetura barroca, como as obras de Aleijadinho, deram à cidade a sua identidade visual característica, tornando as igrejas não apenas locais de culto, mas também símbolos do poder e da fé da população. Por conta desses fatores, a religiosidade deixou marcas que influenciaram o traçado urbano, a hierarquia social e o patrimônio cultural que define Ouro Preto até os dias atuais. A imagem ao fundo apresenta a porta central da Igreja de São Francisco de Assis, que teve o projeto básico da fachada e decoração em relevos de talha alta, elaborado por Aleijadinho, renomado artista mineiro do período barroco. Nessa estrutura, temos figuras geométricas sobrepostas em talha alta na madeira, pintada de verde musgo e de lixamento grosseiro. Para o estudo matemático desses relevos, tomando como perspectiva o topo para a base, é preciso entender que uma sequência é uma lista de objetos, como números, palavras ou figuras, dispostos em uma ordem específica, e que padrões, por sua vez, referem-se à repetição regular de elementos dentro dessas sequências. Assim, é possível perceber a presença de um padrão na porta, evidenciado na repetição sistemática de quadrados e retângulos, a partir de uma figura central, com aparente aumento de tamanho, seguindo a uma progressão. Bom, tomando como referência o quadrado, temos conhecimento que é uma figura com 4 lados iguais, e que ainda é composta por ângulos retos, 4 arestas, 4 vértices e uma diagonal. Esta divide o quadrado em 2 triângulos, retângulos e isósceles. E neste caso, a medida da diagonal do quadrado é também uma medida da hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos iguais. E bom, inferindo visualmente que a diagonal do quadrado ao fundo aumenta proporcionalmente cada lado, e ainda que cada quadrado tem o dobro de tamanho que o seu antecessor, então temos uma progressão geométrica crescente de razão 2, uma vez que um termo qualquer da sequência é maior que o seu termo antecessor, adendo que a razão é maior que 0, o que confere com critério para classificá-la como crescente. Enfim, agora eu vou apresentar a vocês as fórmulas de uma progressão geométrica. Bom, aqui nós temos a representação do padrão encontrado na porta, e como usamos a perspectiva do topo para a base, então o menor quadrado é o primeiro termo da sequência, e ela é uma sequência finita, então o último termo dela é o A9, porque são 9 quadradinhos. Essa PG ela tem essa cara aqui, e a gente conseguiria calcular o próximo termo a partir da equação do termo geral. A gente sabe que o próximo termo ele é o termo anterior vezes a constante, que aconteceu aqui. E aí, para calcular o 4, o 8 e todos os outros, a gente fez o seguinte. No caso do 4, a gente multiplicou uma vez e multiplicou 2. Então, a gente consegue usar o A1 vezes a constante elevado ao número de vezes que foi multiplicado, né? Então, a gente pode reescrever ela dessa maneira aqui, e aí a gente nota um padrão. Que quando aqui é 2, aqui vai ser 1. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando é 4, aqui é 3, e vai ser sempre assim. E aí a gente pode formular essa equação aqui, né? A n é igual a 1 vezes q a n menos 1. E essa aqui é a fórmula do termo geral. E agora, a soma de n primeiros termos de uma PG, a gente pode já fazer a equação, somando todos. E para a gente anular alguns termos, a gente faz o Sn vezes a constante. E aí a gente teria aqui o A1 vezes a constante, isso já resulta no A2. Então a gente já vai anulando, porque a gente vai subtrair as duas. E aí sobram esses termos, que a gente reescreve dessa forma. A gente pode colocar o Sn em evidência na próxima etapa, e a gente substitui isso daqui por isso daqui, né? Porque esse daqui é uma posição. E aí a gente tem essa equação aqui no final. E aí a gente consegue calcular todos esses termos aqui a partir disso daqui. O que resulta
em 511, que é a soma de toda essa sequência. A percepção da equipe sobre a cidade atualmente baseia-se principalmente no conflito entre períodos, onde uma cidade de estrutura colonial vive entre um mundo extremamente globalizado. Ainda, em meio às riquezas e opulência, a cidade demonstra aparente desigualdade social, mostrando que não apenas a aparência da cidade nos remete ao passado, mas alguns de seus problemas também. A beleza e história intrínseca em cada detalhe encantou-nos, e a cidade detentora de belíssimas igrejas e artesanatos parece convidar-nos entre sussurros e gritos do passado a conhecer mais de suas nuances.